tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu decidi gravar um vídeo, compartilhar com vocês sobre aí a minha rotina de autocuidado que eu consegui construir para mim aí ter hábitos mais saudáveis, né? Ter saúde não só física, mas também mental e também saúde espiritual, que é a base pra gente aí tá de bem com a vida. São autocuidados básicos que todo mundo deveria aí fazer. Não é tentar não, é fazer, porque foi o que eu fiz. Eu coloquei em prática tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento através de leitura, lendo livros, artigos científicos, e eu vou compartilhar com vocês como eu consegui aí emagrecer, ter uma rotina saudável, conseguir criar hábitos saudáveis e hoje aí eu tá aí numa rotina aí que tá me fazendo muito bem e como também eu consegui me livrar aí de remédios psiquiátricos que eu já estava, né, dependente há anos. Então bora lá que eu vou compartilhar com vocês, hein? Gente, quando a gente fala de autocuidado, é um assunto muito sério. A gente vê muito na internet várias pessoas compartilhando fake news, né? Romantizando coisas que não devem ser romantizadas, né? Eu falo isso porque depois que eu decidi me autocuidar, mudar de vida, eu tomei a decisão que eu queria sair da zona de conforto e ir para a zona de desconforto para cuidar da minha vida, da minha saúde, me priorizar, não foi fácil. E eu vejo muita gente na internet, às vezes fala de certas maneiras que, às vezes, em vez de ajudar as pessoas, acaba aí desmotivando mais, né? E quando a gente fala de depressão, é um assunto muito sério. Por anos eu lutei contra, não foi fácil. Eu vivia um turbilhão de emoções. Uma hora eu tava bem, uma hora eu não tava, uma hora eu tinha crise, em vez de diminuir remédio, era aumentava remédio. E isso, sabe, fez com que eu tomasse a decisão ano passado que eu queria sair disso e eu queria ter aí uma qualidade de vida melhor. Eu não queria sobreviver, eu queria viver. E eu fui buscar conhecimento por o que eu poderia fazer para mim aí viver e não só sobreviver. Gente, e realmente, quando a gente fala de transtornos mentais, não é brincadeira, né? Então, assim, eu passei por diagnósticos, tomei medicações terríveis, né? Para cuidar de crise de ansiedade, transtorno afetivo bipolar, TDAH, mas eu não aceitava aquilo, porque eu falava, gente, não é possível uma coisa dessa, que eu vou ficar dependente dessas medicações o resto da minha vida. Eu tenho uma tia que toma muito remédio, ela tem problemas sérios desde a adolescência dela, problemas mentais, mas mesmo assim é uma coisa que eu não queria pra mim, eu queria mudar aquele cenário. Então eu comecei a buscar conhecimentos. Eu vou fazer um vídeo logo contando para vocês quais livros eu li, quais artigos eu li que me ajudaram, né, a sair da zona de conforto e ir para a zona de desconforto e ter qualidade de vida. Gente, eu amo ler e eu queria entender o porquê que eu tava naquela situação, né? Quando a gente se conforma, eu por muito tempo me sabotei, gente. Eu não tô falando isso da boca pra fora. Por muito tempo eu me sabotei, me auto-sabotei. Eu achava que eu não seria capaz de sair da depressão. Eu achava que eu não era capaz de parar de tomar medicação. Eu achava que eu nunca mais seria capaz de dormir sem medicação. E hoje eu não tomo nenhum remédio psiquiátrico. Graças a Deus. E eu vou compartilhar com vocês, porque a gente vê muita coisa na internet que se romantiza. Então, assim, a romantização não vai vir aqui. Eu vou falar a verdade nua e crua para vocês. O que eu passei, o que eu ainda estou passando, e eu sei que eu ainda vou passar muita coisa. Não vai ser fácil.
né? Então, quando eu decidi parar de me auto-sabotar e decidi eu quero mudar de vida, o que eu preciso fazer, primeiro eu fui buscar conhecimento. Da onde vem a depressão? Por que a depressão acontece? Por que eu tô desanimada? O que eu tô comendo? O que eu preciso comer? O que eu preciso fazer para produzir, né, hormônios necessários para o meu bem-estar, para mim ter qualidade de vida? Então eu fui lendo. O escritor mais lido que eu leio é Augusto Cury. Eu tenho a maioria dos livros dele, a maioria dos meus livros é dele. E o primeiro livro que eu li do Augusto Cury, depois que eu decidi fazer essa mudança, vou até mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Seja líder de si mesmo. Ele é pequenininho, gente, olha. Quando eu li esse livro aqui, eu compreendi como é o funcionamento do nosso cérebro. Então, eu fui fazendo agregações. Eu compreendi que eu poderia ter o controle, né, mental, mas que eu precisava ir além. Então, eu fui buscando mais conhecimento. Então, o que eu fiz? Continuei buscando conhecimento e eu entendi que a alimentação é fundamental para você ter uma qualidade de vida melhor. Então eu comecei a entender a falta de quais vitaminas eu precisava repor para mim poder ter disposição, para mim poder ter energia, o que eu precisava comer, como eu precisava fazer. E assim, a minha preocupação também não era só comigo, era com os meus filhos também. Então, o que eu precisava comer, eu queria que os meus filhos também comessem. Não tem cabimento eu ter uma alimentação saudável e os meus filhos não. Eu vejo pessoas que se alimentam, eu conheço pessoas que se alimentam saudável, mas os filhos não. Ai, porque não gosta, gente. Aqui em casa é assim, vai experimentar, se não gostar, ok. Então, eu percebi que a alimentação era fundamental para mim mudar. E aí, eu comecei a buscar também perfis nas redes sociais de pessoas que dão dicas sobre como ter qualidade de vida. E o Cariani, ele foi uma das pessoas que eu sigo já fazia tempo. E eu fui lá no perfil dele, eu falei assim, gente, né, eu sigo ele há muito tempo. Eu quero começar a pôr em prática o que eu tô lendo e eu quero seguir uma pessoa que fale coisas verdadeiras. E o Cariani é assim. Então eu fui lá, eu comecei a entender o funcionamento, né, para se ter ali uma vida saudável. E ele fala muito, ele bate muito na tecla sobre o açúcar. Então, o que eu fiz? Eu usei as ferramentas que eu tinha, gente. Eu não tenho condições de pagar uma Nutri, eu não tenho condições de ficar fazendo exame a cada 3 meses. Eu faço exames anuais, o máximo que eu consigo é de 6 em 6 meses. Eu fiz agora, no início desse ano, provavelmente eu vou fazer no final do ano de novo. Porque são caros, gente. Vocês sabem, não é barato. E no mundo que a gente vive, tudo custa isso. Então eu usei as ferramentas que eu tinha, não podia pagar a Nutri. Opa, então eu vou atrás do que eu tenho. E aí conversando com um dos médicos que eu passava, ele me deu uma dica. Falou, olha, você precisa, já que você tomou essa decisão que é a mais difícil, você tomar a decisão de querer a mudança, agora você precisa colocar em prática. Então, vamos fazer um detox de 40 dias. Durante esses 40 dias, gente, eu eliminei o açúcar 90%. Por que eu tô falando 90%? Porque do café eu não consegui tirar na época. Mas eu diminuí muito o café. Eu só tomava café 2 vezes por dia. Eu substituí o café por chá e eu comprei uma cafeteira da Dolce Gusto e tomava cápsula, cappuccino, né? Que a dose de cafeína é bem menor e a taxa de açúcar é quase nada. Então eu não comia farinha, nada de farinha branca, não comia pão, não comia bolo durante 40 dias.
E o açúcar era só no café. Tomava 2 vezes. Eu tinha uma dosagem que eu decidi colocar, que eu tomaria. Então eu tomava só café puro 2 vezes por dia. Café com leite 2 vezes por dia também. A única coisa. Então por isso que eu falo 90%. Os outros 10% eu não consegui tirar, que foi por conta do café. Então tudo que tinha farinha branca e açúcar eu não comi. Durante esses 40 dias foi muito difícil. No início eu tive dor de cabeça, eu tive náuseas, eu tive fraqueza, porque meu corpo estava acostumado com aquilo. Meu corpo estava acostumado a comer pão todo dia. E o carboidrato, ele é uma carga, né, de açúcar, se você não sabe. Ele vira açúcar no nosso sangue depois. E eu não praticava atividade física na época ainda. Eu estava sedentária. Então, assim, foi muito difícil. Eu agreguei fruta, almoço. Comecei a almoçar certo. Eu almoço certo. Eu não janto. Na janta, eu fiz uma substituição. Quando eu não como ovo, eu vou revezando. Quando eu não como ovo, eu como banana com aveia, fruta. Eu vou dando aquela revezada. Eu como queijo. Eu como o que eu consigo, iogurte natural. Eu peguei muita dica com o Cariani. Eu super indico você que ainda não segue ele. Cara, segue, porque é um cara que compensa realmente. Ele foi uma das pessoas, assim, que eu me influenciei hoje para ter qualidade de vida. Então eu fui pegando muita dica. E daí chegou aquela bela frase: você tem que bater taxa de proteína, né? Eu falei assim, gente, eu não quero ficar assurtada, porque senão eu vou desistir, né? Então, assim, eu não tinha como, mais ou menos assim, entre aspas, saber se eu estava conseguindo bater taxa de proteína. Eu não podia na época comprar whey. Eu não estava treinando. Eu falei assim, eu vou usar as ferramentas que eu tenho. E aí eu fiz uma bateria de exames e eu vi que a minha vitamina D estava péssima, a vitamina K estava péssima, vitamina B12. Gente, as minhas vitaminas estavam super alteradas, claro, para negativo. E aí iniciei durante esses 40 dias, além de tirar o açúcar, eu iniciei a suplementação para aí colocar as minhas vitaminas aí em ordem. E não foi fácil. Não foi fácil. Tinha dias assim que o corpo, até ele acostumar que você tá mudando a sua alimentação, você sente a pressão. A pressão é forte. Porque a cabeça da gente, né, é comandada por pensamentos. E eu tentava o máximo possível pensar positivo que eu ia conseguir. Então, todos os dias, antes de dormir, que eu aprendi no livro do Howard, O Milagre da Manhã, antes de dormir e quando eu acordava, eu fazia minha oração e em seguida eu falava palavras positivas. Amanhã eu vou conseguir de novo comer saudável. Amanhã eu vou conseguir de novo caminhar, porque eu iniciei caminhando. Primeiro eu iniciei caminhando, depois que eu fui para a corrida e depois que eu fui para a academia. E então, além desses 40 dias sem açúcar, eu também aí agreguei a pensamentos positivos para ser líder de mim mesma. E foi assim, incrível os resultados. Incrível, foi difícil. Mas não tem preço. No início eu sentia muita dor de cabeça, como eu já falei, náusea. O estômago, assim, parece que estava vazio, porque eu comia tudo errado. Eu comia de qualquer jeito. Eu tinha um problema muito sério. Quando eu estava muito ansiosa, tem gente que come muito, né? Não, eu perdi a fome. Então eu tinha, inclusive, uma medicação que eu tomava por conta disso, para me dar fome. Olha o cabimento disso. Porque, então eu vivia assim, ó, uma hora engordava, uma hora emagrecia, uma hora engordava, uma hora emagrecia, e isso, cara, começou a me deixar num desconforto total de não aceitar. E eu não aceitei, eu falei, não,
As crises que eu tinha de ansiedade, às vezes era tão forte que eu ficava dias só assim, beliscando, vamos dizer assim. Eu bebia leite, comia um pão dali, comia um pão daqui, legumes, salada, ovo. Eu comia de qualquer jeito, não vou mentir, eu comia de qualquer jeito. Quando eu decidi mudar nesses 40 dias, foi uma adaptação muito difícil que eu tive que fazer. Primeiro porque eu coloquei o ovo todos os dias na minha alimentação, para mim conseguir bater meta de proteína, né? O frango também e a carne vermelha também. Então eu peguei muita dica, como eu falei para vocês já, do Cariani. Então eu ia revezando. Então legumes e salada comecei todos os dias a comer, né? Ovo, eu comecei todos os dias, eu comia. Eu não jantava, mas um dia eu fazia ovo mexido, no outro dia eu comia uma fruta. Em agosto eu decidi começar a correr. Em agosto de 2025 eu decidi começar a correr. Cara, é óbvio, uma pessoa que ficou 5 meses sem praticar uma atividade física, né? Porque eu sempre pratiquei, mas fiquei 5 meses sem praticar uma atividade física. Eu tenho um problema, né, com tendinite por conta de um acidente que eu sofri há uns anos atrás. É óbvio que eu ia sentir. Eu já sabia que eu ia sentir. Então, assim, eu já tava esperando sentir o desconforto. Mas eu queria ver até onde eu ia, né? Então, assim, em agosto eu caminhava, eu corria. Em setembro eu decidi participar da minha primeira corrida oficial. Quando eu fui participar da minha primeira corrida oficial, eu já tinha emagrecido 3 quilos. Já fazia, quando eu participei da minha primeira corrida, já fazia mais ou menos uns 20 dias que eu estava nesse detox do açúcar e farinha branca. Então eu já tinha emagrecido 2 quilos para 3, já estava quase emagrecendo 3 quilos. A minha primeira corrida foi dia 9 de setembro de 2025. Gente, foi muito dolorida, né? A corrida, ela já é dolorida, mas a minha primeira foi demais. Porque logo nos primeiros 100 metros, o meu joelho, eu já tinha ido com joelheira, porque eu sabia que eu ia sentir o meu joelho, ele já sentiu. Então eu mais andei do que corri. E eu tava treinando já. Então eu já mais ou menos sabia que eu iria andar. E eu decidi, é muito importante que você pense assim também, respeite seu corpo. E eu decidi respeitar meu corpo. Então, eu corria, mas eu via que estava doendo demais, eu andava, eu respirava, porque era algo novo. Então, você tem que entender que é algo novo que você está agregando, uma vida saudável na sua vida, uma atividade física que você não praticava. Você tem que entender que você está começando e não vai ser fácil, vai ser difícil. Já para quem pratica, não é fácil, imagina para quem está começando. E isso é muito importante você entender, principalmente na corrida. A musculação também, calma que eu já vou chegar lá. Então, a minha primeira corrida foi muito dolorida. A primeira semana depois da corrida, eu não andava, eu não conseguia pôr o meu pé direito no chão, porque o meu joelho sentiu muito. E eu fui tão ousada que eu paguei 2 corridas em seguida. Eu paguei a corrida do dia 9 e depois eu corri a corrida no próximo final de semana, que se eu não me engano, deu no dia 18, eu acho que é isso, no dia 18 de setembro de 2025, paguei uma outra corrida e eu fui. E nessa corrida eu realmente andei, porque realmente meu joelho eu não conseguia movimentar ele. E aí eu falei assim, mas eu não vou parar, né? E em contato com o médico que eu estava passando, eu passava tudo para ele e falei, olha, ele falou assim, ó, agora você precisa fazer exercício de fortalecimento, você não pode parar. Porque se você desistir, você não vai conseguir evoluir. Entendeu? Porque é uma questão que você estava sedentária, você não se lesionou, ele examinou tudo. Eu não me lesionei. A questão foi que por conta que eu estava, assim acontece com muita gente, eu estava sedentária, é óbvio que as minhas articulações iam sentir o impacto que eu estava fazendo. Do nada, uma caminhada, uma corrida leve, do nada eu participo de uma prova de corrida, aonde a emoção toma conta e você quer se superar. Então é óbvio que o joelho ia sentir.
E eu decidi não parar. E aí eu comecei a treinar e o joelho foi acostumando. Com mais ou menos, gente, sem brincadeira, 3 semanas depois que eu iniciei na corrida, 3 final de semana. Dia 9 eu corri, no dia 18 eu corri. E no outro final de semana eu corri, treinei na verdade. Quando eu fui participar da minha terceira corrida, gente, eu já não sentia mais nada. Porque mesmo na dor, eu comecei a fazer exercícios para fortalecimento em casa mesmo, sem ir para academia por enquanto. Porque o médico tinha falado para mim, na época, dar uma segurada para mim, para o meu corpo começar a se adaptar. Então ele falou, primeiro espera o seu corpo se adaptar à corrida, que é mais impactante, né? Aí você vai agregar a musculação. Então foi exatamente o que eu fiz. E para correr, eu estava acima do meu peso, né? Eu estava acima do meu peso, né? Pela aquele IMC. Eu estava acima do meu peso, só 18 quilos. Segundo, né? Porque tenho 1,60 m. Então, se eu tivesse com 62 quilos, eu estava no meu peso ideal. E com 2 meses correndo, eu perdi 10 quilos. Foram 10 quilos eliminados. Então, eu saí do 80, né? Eu tô arredondando, mas era 82 quilos, tá? Eu saí de 80 e fui para 70 quilos. Em 2 meses correndo, me alimentando melhor, entrando na rotina de uma vida de atividade física mais saudável. Então eu comecei devagar, eu não fui logo de cara fazendo tudo, não, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, só que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente tentar abraçar o mundo, a gente pode se frustrar, e era o meu maior medo. Então eu mudei a alimentação, comecei a fazer caminhada, comecei a correr. Eu primeiro fui adaptando a essas 3 novas rotinas saudáveis, para depois eu ir agregando mais. Então a academia, ela veio em dezembro de 2025. Em dezembro de 2025 eu iniciei na corrida, na academia. E assim, nossa, foi muito difícil. Eu achei que eu ia sentir o joelho. E assim, a primeira semana todo mundo tá cansado de saber, né? Os primeiros 15 dias na academia, gente, que sofrimento, né? Só que eu já sabia, porque eu já várias vezes aconteceu de eu começar na academia e parar por conta de problema de saúde, depressão, enfim. Então eu já sabia, mas eu tava decidida que eu não ia parar. E eu não parei. Mesmo com dor. Tinha dia que eu chegava em casa assim, chegava à noite assim, toda dolorida. Eu ia deitar na cama, parecia que eu tinha apanhado. Eu falei, não vou desistir. Então, em dezembro eu comecei a academia. E não é fácil criar massa muscular. Ainda mais para quem é praticante de corrida. Porque na corrida você perde muita massa muscular. Você perde muita caloria, né? E você perde gordura. Então você emagrece muito rápido. Então, quando chegamos em janeiro deste ano, abençoado, eu decidi que eu não ia ficar pesando. Eu decidi que eu ia fazer igual a Cariane falou, né? Focar nas minhas medidas. Eu comecei a perceber que as roupas estavam ficando largas. E isso já foi me motivando. Quando foi em fevereiro desse ano, eu decidi pesar para me ver quantos quilos que eu tava, porque eu já tava, a mudança era nítida. Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui do meu antes e depois da minha mudança, inclusive a mudança que eu tive na academia de janeiro para fevereiro foi assim drástica, porque a corrida é uma cardio pesada, não é corrida na esteira, corrida na rua. Eu não corro na esteira. Depois eu vou explicar por quê pra vocês que eu não corro na esteira, porque foi uma outra dica que eu peguei também, não só com Cariane, com outras pessoas aí influentes na área
né, de dicas de atividade física e academia. E como eu corro na rua, eu decidi não agregar esteira. Então eu não corro na esteira, tá? Eu corro somente na rua. E o impacto de correr na esteira e correr na rua é totalmente diferente. Então, com a mudança de alimentação, a mudança de hábito aí de comer açúcar, farinha branca, eu mudei totalmente. Então a minha rotina, eu criei uma rotina para mim. De segunda a sexta-feira, eu não saía da minha rotina saudável de alimentação. Então era no café da manhã, era leite com café. Geralmente depois do treino, como eu treino na parte da manhã, quando eu chego após a corrida, eu tomo meu whey com creatina. Almoço, tomo meu café da tarde, né? No final da tarde, que é por volta das 6 horas da tarde, eu tomo leite, né, com café. E à noite, ou eu como fruta, ou eu como ovo. Então, essas assim, eu não mudo isso mais, eu não consigo mais. Parece até final de semana, às vezes, eu como algo diferente, né? Mesmo porque dependendo do tipo de prova que eu vou participar, que nem a minha primeira maratona, que foi a Bunker Off-Road, que foi 24 quilômetros. Então eu precisei absorver muito carboidrato. Eu tive que sair da dieta, porque era uma prova de resistência e uma prova que precisava que eu tivesse preparação física para mim suportar a prova. Então eu precisei ali ingerir mais carboidrato, né, para mim deixar um corpo preparado para participar daquela prova. Então, quando eu tenho provas alvos, né, acima de 5 quilômetros, então naquela semana eu busco me alimentar de uma forma mais saudável, com todo cuidado. Eu coloco carboidrato. Então, final de semana, às vezes eu como um lanche com os meus filhos, né? Eu não como cachorro-quente mais. Depois que eu iniciei esse processo, cachorro-quente eu não consigo comer mais. Mas eu como hambúrguer natural, né? Aqueles natural não, né, gente? Hambúrguer artesanal. Então eu como lanche de hambúrguer artesanal, né? Por conta de N coisas aí que eu descobri da salsicha e que pra gente, principalmente que tá buscando uma qualidade de vida melhor para sair da depressão, sair dessa ansiedade, faz parte a gente tirar fora, né? Enfim, então segunda a sexta eu não negocio comigo. Segunda a sexta é alimentação saudável, academia. Segunda a sexta eu treino corrida 2 vezes por semana e eu corro. Geralmente as corridas são no domingo, mas se for no sábado eu corro também, né? Daí eu descanso, em vez de eu descansar no sábado, eu descanso no domingo. Quando a corrida é no domingo, eu descanso no sábado. E quando não tem corrida oficial, eu vou no domingo, eu treino do mesmo jeito. Então 3 vezes por semana eu corro. E de segunda a sexta, 5 vezes por semana eu vou na academia, né? Eu tenho uma planilha de treino, cada dia eu treino, né? Eu tenho os músculos que eu treino, eu foco em cada músculo. E assim, isso foi essencial que eu consegui aí, como vocês viram nas fotos, emagrecer, ter uma qualidade de vida melhor. Isso mudou minha vida. A corrida pra mim, ela tem um significado muito grande. Eu não vou romantizar nada aqui pra vocês. Não é fácil correr. Não é fácil correr 1 quilômetro, 100 metros, não é fácil. Mas o que a corrida proporciona, o ensinamento que a corrida proporciona pra gente, do propósito que a corrida tem, quando você compreende, entende, você leva aquilo para qualquer área da sua vida. Porque a corrida é um dos esportes mais democráticos que existe. É você contra você, é você que decide se você vai continuar, se você vai desistir, se você não vai mais, se você vai persistir, se você vai insistir.
E você vê que isso foi o que a corrida me ensinou. E você vê que quando você coloca em prática certos hábitos na sua vida, isso a corrida ensina pra gente. Você vê que muda totalmente o sentido daquilo que não tinha sentido pra você. Então, assim, eu achava que eu não conseguia e eu consegui, né? Eu consegui, e assim como eu consegui, qualquer pessoa pode conseguir, gente. Qualquer pessoa pode conseguir e deve se priorizar e perceber que para ter qualidade de vida não é fácil, é dolorido, é cansativo. Tem dia que você vai acordar, né, não tá disposto, mas quando você cria um hábito, você não negocia com a sua canseira. É isso que às vezes acontece muito comigo, eu não negocio. 5 horas da manhã meu celular toca, eu acordo, vou fazer meu café, vou fazer meu devocional. O corpo fala assim, volta a deitar. Não, eu não negocio. Eu já coloco a minha roupa de academia e eu já vou treinar. Porque se você começar a se auto-sabotar, hoje eu tô cansada, eu não vou amanhã. Você não consegue enviar mensagens positivas pro seu cérebro. E o cérebro, ele não suporta a negatividade. Ele não suporta. Por isso que eu entendi as minhas crises de ansiedade. Porque quando você tá deprimido, quando você tá pra baixo, quando tá dando tudo errado na sua vida, principalmente quando você tem depressão, a gente só pensa negativo. E o cérebro, ele não consegue comportar pensamentos negativos. Isso quem fala é a doutora Ana Beatriz, não sou eu que tô falando. É uma psiquiatra renomada, o Augusto Cury fala muito sobre isso também. Então, é uma questão que vai além, é uma questão que vai muito além. Não é só a gente querer, a gente tem que mudar hábitos. Então, eu tirei ali o pessimismo da minha vida, Eu tô nem aí o que estão falando, o que estão achando de mim, e você deve fazer a mesma coisa. Pense em você, se priorize, entendeu? Se ame e curta o processo. É doloroso? É, mas é gratificante também, entendeu? Então, eu tirei o pessimismo da minha vida e eu agreguei o otimismo. Então, antes de eu ir dormir e quando eu acordava, quando eu ia dormir, eu falava, eu vou conseguir. E no outro dia, quando eu acordava, o corpo todo dolorido, principalmente no início, né, da musculação, eu falava assim, eu já consegui, quando eu acordava. E é uma coisa assim, cara, que não tem como, é gratificante demais. Depois que você treina, quando você aprende, como diz o Cariani, a sentir conforto no desconforto, é só decolar. Foguete não tem ré. Eu gosto muito dessa citação que ele faz, porque para mim foi a mudança que fez todo o sentido. Todo o sentido. Olha, tinha dia que eu ia pra academia e ainda existe esses dias, porque não é fácil, né? Eu tenho uma rotina super corrida. Eu tenho casa para cuidar, eu tenho 2 filhos, então eu sou pai e mãe aqui. Eu sou administradora da minha casa. Eu sou cozinheira, passadeira, faxineira da minha casa, da minha rotina da casa. Eu sou estudante, eu faço uma pós, eu trabalho fora, né? Já trabalho em escola de educação infantil. A maioria das 4 horas que eu trabalho eu fico de pé. Pensa que é fácil chegar 5 horas da tarde, colocar um tênis e ir ainda correr 5 quilômetros? Não é fácil. Tem dia que o corpo pede, vai descansar, mulher. Fala assim, não. Eu vou descansar depois. E assim, a musculação é uma sensação maravilhosa o que ela tem feito comigo, porque quando eu comecei a correr, comecei a emagrecer, eu comecei a ficar muito flácida, porque parece que não, né? Mas 15 quilos que eu perdi
em 3 para 4 meses que eu perdi 15 quilos, hoje já são mais de 20, né? Cravei no 22 quilos. Mas em 4 meses eu emagreci 15 quilos. Então meu braço ficou flácido, a barriga ficou flácida, a perna ficou flácida. E a musculação foi me ajudando a fortalecer e a criar músculo, né? Vou mostrar uma foto minha aqui pra vocês, como é que tô agora. Ai, que orgulho. É sobre isso, gente. E ó, toda vez que você for pra academia, tira foto sim. Tira foto sim, posta sim, porque isso tem que ser a motivação pra você continuar todos os dias. Pelo menos pra mim, é a minha motivação. Enfim. Então, assim, eu emagreci muito. Então, a musculação, ela não só me ajudou a fortalecer para continuar a prática da corrida, mas também me ajudou aí na definição do meu corpo. Porque, como eu falei para vocês, eu não tenho dinheiro para ficar indo fazer drenagem, fazer isso esteticamente. Não tenho condição. E cirurgia eu tenho medo. Muito medo. Então, vocês nunca vão ver aqui algum tipo de procedimento que eu fiz. Cirurgia, porque eu tenho medo, eu sou cagona. Até aqueles procedimentos no rosto básico eu não tenho coragem de fazer. Enfim, então assim, a corrida, gente, quando você tá correndo, é você e você. É uma luta mental que o corpo começa a cansar, mas a mente começa a expandir, te dá aqueles pensamentos dos seus problemas, das suas dificuldades que você tem. Porque problema quem tem é quem tá numa cama de hospital. É uma coisa que eu aprendi com o Augusto Cury. Nós não temos problemas não, nós temos dificuldade. Problema é quando você cai numa cama de hospital e tá lutando pela vida, né? A gente não tem problema não, a gente, graças a Deus, a gente tem dificuldade que a gente enfrenta todo dia. A gente tem que matar leão todo dia, mas a gente consegue. E quando você tá correndo, você não consegue lembrar nada disso. Você só consegue lembrar, eu vou conseguir, eu quero conseguir. Eu me comprometi a participar de uma prova de 5 km, de 10 km, de 15 km, de 23 km. Eu vou conseguir no meu tempo, vou respeitar o meu corpo, que é isso que eu faço. E é um momento assim que é eu e Deus. E assim, é mágico o que acontece. É cansativo? Eu não vou romantizar não. Tem gente que vem falar pra mim assim, mas você romantiza a corrida. Eu não romantizo não. Eu falo que eu sou apaixonada por correr. Agora romantizar é eu falar assim, gente, correr não dói. Eu nunca falei isso. Correr é dolorido. A respiração, até você criar um nível de alteração no oxigênio no seu sangue, que é o VO2. Que quanto mais você pratica, né? Quanto mais você treina, você vai avançando e vai adquirindo, é muito difícil. Pulmão parece que vai explodir. As costas parece que vai. A perna tem hora que parece que tem tijolo. Se você não treinar, não fortalecer, você tem canelite, você sente joelho. Se você não tomar cuidado, você torce o pé. E tudo isso eu tenho cuidado, viu? Porque como eu falei, eu gosto de correr e eu tenho muito medo de ficar fora de corrida. Então, assim, não é fácil correr. Eu falo assim, gente, quando eu comecei a correr, a minha primeira corrida eu corri em 47, a minha segunda corrida eu corri em 49. Detalhe, com o joelho lascado. Com o joelho lascado de dor mesmo, que eu não aguentava pisar no chão. Imagina. Hoje, eu faço 5 km em 29, 30 minutos. 29, 30 minutos. Olha a mudança de tempo. Quer dizer que eu corro mais do que eu ando. Eu corro mais do que eu ando. Tem algumas gírias aí que logo eu trago pra vocês o significado. Tem gente que não sabe, que é pace, que é RP. Fui aprendendo com o tempo também. Então, quando eu comecei a correr, eu mais andava do que corria. Hoje eu mais corro do que ando. Porque eu respeito o meu corpo ainda. Eu tenho muito medo de me lesionar. Então eu não forço. Mas hoje
eu corro 4,5 km sem parar. Sem parar. Sem parar. Então, assim, os outros 500 metros, eu falo assim, eu deixo distribuído. Se tiver muita subida, eu dou aquela segurada na subida. Eu corro, mas eu dou aquela segurada. Então, eu deixo esses 500 metros para vocês entenderem mais ou menos. E quando eu comecei a correr, eu não corria 100 metros. Hoje eu já tenho pique de 300 metros no pace 3. 4, 5, né? Então, é bem rápido, não é devagar. Então, quando eu vou dar o meu sprint, que é o último km, que eu deixo para gastar minha última força da resistência, eu consigo fazer pace 5, 6, que é bem forte, que é aquele último gás que você dá na corrida para finalizar a prova. Mas enfim, foi exatamente assim que eu consegui mudar minha qualidade de vida. E hoje eu sou uma nova pessoa. Eu tenho saúde física, eu tenho saúde mental. Eu aprendi no desconforto da atividade física a ter conforto. Eu não consigo mais, assim, ter as preocupações que eu tinha antes. A dificuldade permanece, elas não sumiram. Nada ainda é fácil para mim, né? Eu esse ano entrei um ano muito difícil, provador, né? Eu e meu filho ficamos desempregados. Meu filho começou a trabalhar há pouco tempo agora. Meu filho completamente ficou 2 meses, eu fiquei 3 meses, né? De janeiro a março, a fevereiro eu fiquei desempregada. O meu filho ficou fevereiro e março, agora que ele voltou a trabalhar. Então, assim, para mim conseguir aí ter uma renda, que me ajudou muito foi a minha papelaria, que eu faço, que eu trabalho, né? Como eu já gosto da área da educação, então eu faço, né? Material pedagógico para as professoras, então foi o que me salvou, graças a Deus. Sou muito grata. Aprendi que a gratidão, ela gera, né? A multiplicação na vida da gente. Quando a gente aprende a ser grato, a agradecer a Deus pelo pouco, Deus, ele abençoa a gente de uma maneira inexplicável. E assim, toda corrida que vai ter, desde quando começou, aqui na minha cidade, eu não deixei de participar de nenhuma. Agora, eu falo para todo mundo, é Deus. Porque toda vez que entra a planilha de corrida, eu falo, Senhor, se for da tua vontade, eu quero participar de todas. Se for por mim, eu quero participar de todas. Se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou participar de todas. E Deus me dá a oportunidade, porque Ele sabe o que a corrida fez comigo. Uma pessoa que já estava desistindo da vida, estava a ponto aí de tomar a decisão de tirar a própria vida, desistir desse mundo que não é fácil. E hoje eu sei quem eu sou, tá influenciando pessoas a se cuidar, a ouvir pessoas falando assim, cara, como é gostoso ver os seus stories, a mudança de vida que você tem. Ver pessoas participando de corrida, fazendo caminhada, indo para academia, inspirado em mim, isso não tem preço. Eu fico muito feliz. Eu gosto, eu posto mesmo. Eu não tô nem aí pra crítica. E vem, gente, se prepara que vem gente como diz a minha amiga, do bueiro pra te criticar. Eu escuto, nossa, tá magra demais. Nossa, agora já tá bom. Cara, o corpo é meu, né? Eu que decido a hora que tá bom, né? Mas realmente agora tá bom, gente. Eu não quero mais emagrecer, não. Tá ótimo. Tô cravada nos 58 quilos. Tô super feliz com o meu corpo. O importante é isso. Você tem que se olhar no espelho e você se sentir bem. Não com a opinião dos outros, com a sua autoestima. Você tem que ter esse contato diário de entender que você tem que estar satisfeita. E a musculação, ela te dá o prazer por causa disso. O resultado não vai aparecer no primeiro mês, o resultado não vai aparecer no segundo. O próprio Cariani fala, a partir do 3º mês que você começa a ver resultados, né? E a evolução mesmo
que você sente mesmo a partir dos 6 meses, né? Eu comecei realmente a sentir a evolução do meu corpo na musculação. O emagrecimento foi através da corrida mesmo e da alimentação que eu mudei, saudável. Agora, faz pouco tempo, mais ou menos um mês aí, que eu comecei a sentir realmente o ganho de massa, que não é fácil, o ganho de massa, músculos definindo. Então, assim, não desista. A persistência é a chave para você ter resultado. Se você começar a desistir, começar a pensar negativo, você não vai conseguir mesmo. Já falo para você, nem começa. Se você estiver aí pensando em começar com pensamentos negativos, já nem começa, gente, porque você não vai conseguir. Eu falo para todo mundo, você tem que começar com um pensamento positivo. Eu vou conseguir ter uma alimentação saudável. É fácil? Não, não é fácil, porque nada é barato, né? Mas é uma decisão, você entendeu? Quanto que você paga para comer aí, vamos dizer, um lanche? Porque tem gente que não almoça, come lanche. Quanto que é? E diariamente isso? Aí você vai pegar, você vai colocar na balança quanto que é um pacote de, né, whey, né? Eu tomo da Growth. Tô apaixonada pelo da Growth. Creatina. Quando você coloca na balança, fala assim, cara, eu coloquei na balança e falei assim, o que eu gastava com medicação para sobreviver não tem nada comparado com o que eu gasto hoje para viver. Eu não tenho mesmo, não tenho dó de comprar meu whey, de comprar minha creatina. Eu não tomo pré-treino para ir pra academia, eu não tomo. O pré-treino é eu mesmo, gente, sério. Não tomo não, viu? Não tomo. Eu não tomo qualquer tranqueira aí, porque tem muita coisa no mercado. Eu não tomo. A única coisa que eu tomo, às vezes, é pra correr acima de 5 km pré-treino. Então, principalmente quando eu vou correr fora da cidade, corrida de 5 km, e é muito cedo que eu acordo, então eu acabo tomando pré-treino. Mas também é só. É só. Eu não tomo pré-treino pra ir pra academia. Eu morro de medo desse negócio de ficar tomando as coisas. Então, assim, Ui, que susto. Eu falo assim pra todo mundo, eu estou realmente natureba. Essa semana eu escutei uma frase bem legal que eu rachei de rir. Ela é pura ainda. Eu fiquei assim, sem entender. Falei, como assim ela é pura? Porque você não toma bomba, você não toma pré-treino, não sei o quê. Eu falei, cara, nossa, essa gíria do mundo fitness é nova pra mim. Tem gente que toma. Então, quando a gente não toma, isso eu conversei com uma pessoa que toma, que eu conheço, e ela falou pra mim que se eu tomasse, eu ia ter resultados mais rápido, né? Porque eu treino pesado, a minha alimentação também é uma alimentação saudável, bem estruturada em cima do que eu posso. Então, eu criei um sistema de cardápio pra mim aqui, que eu posso comprar, porque as coisas também não são baratas. Eu sou a fitness pobre mesmo, não tenho vergonha de falar, gente. Porque se a gente tem que começar pelo que a gente tem. E eu sempre me sabotei pensando que eu nunca ia conseguir, porque o whey era caro, a alimentação saudável é caro. Então eu ficava me sabotando o tempo todo nisso. Ir pra academia é caro. Então eu parei com isso, você entendeu? Então eu comecei a usar as ferramentas que eu tinha. No começo eu podia só comer ovo, eu comia só ovo. Dava pra mim comprar tomate, alface, eu comia tomate, alface, arroz, feijão e ovo. Deu pra mim comprar um franguinho, eu fazia frango, arroz, feijão, uma salada ou legumes. Então é isso que eu fui fazendo e eu faço até hoje, entendeu? Então eu como muita fruta, bebo a água. Gente, é muito importante você ter uma garrafa que marque a meta diária sua de água, pelo amor de Deus. É o princípio do emagrecimento. Não é só comer, não, tem que beber água também. Tem que beber água, isso faz totalmente diferença. De preferência gelada, que ajuda você a queimar caloria mais rápido. Eu hoje tenho que dar uma segurada, porque eu perco meu metabolismo, ele já tá, vou fazer 39 anos. Antes que alguém pergunte quantos anos eu vou fazer. Vou fazer 39 anos, tô com o pé no 40. Vocês sabem que nessa fase o metabolismo, por conta, né, aí de um princípio
do início de um avanço para menopausa já, que é a idade dos 40, o metabolismo ele dá uma desacelerada turbulenta. Tem muita gente que tem dificuldade para emagrecer nessa fase por conta disso. Então é reposição de hormônio, tem que fazer isso, engorda. Não é fácil. Eu tive que fazer a reposição de alguns hormônios porque estavam todos alterados no meu corpo. Hoje eu consigo produzir através da atividade física. Não tomo, mas eu consigo fazer, através da atividade física, o meu corpo consegue fazer a produção dos hormônios necessários. Então, assim, o meu metabolismo, ele não tá acelerado, mas eu emagreço muito rápido. Então, eu tava com 59 quilos, né? O médico já tinha falado pra mim, porque eu te fiz exame agora, falou, Márcia, tá bom, tá ótimo, porque né, até 62, 20 quilos já tava bom. Mas daí eu, sem querer, eu como super bem, só que eu não como tranqueira, eu não fico comendo doceira, aquela coisa de chocolate, porque eu tinha uma ansiedade assim que eu não conseguia ficar sem chocolate. Então hoje eu já nem ligo se tem eu como, se não tem eu não como, e eu evito aqui em casa essas coisas porque eu também quero que as crianças, né, tenham uma alimentação saudável igual eu, né, gente? Então, assim, foi isso que mudou a minha vida, e mudou de uma maneira espetacular. E eu falo pra todo mundo, foi fácil, não foi? E ainda não é fácil. Eu acabei de falar pra vocês, eu não quero emagrecer mais, mas eu também não posso emagrecer mais, né? E eu quero agora criar massa muscular, que também não é fácil. Não é fácil. Você perder é fácil. Eu perco muito na corrida, mas ganhar também não é fácil. Então aí tem que ter muita dedicação, muita força de vontade mesmo, e a mudança de rotina. Só que assim, os resultados que você tem é impressionante. Eu não troco o que eu estou vivendo hoje pelo que eu sobrevivi o ano passado, aos outros anos atrás. Então, assim, não é barato também, né? Roupa de corrida não é barato, tênis para correr não é barato, né? Roupa para correr, roupa de academia. Então eu dou uma variada, uma balanceada, né? Em roupa também. Mas assim, que investimento mais gostoso, cara. Às vezes eu vou comprar, esse tempo atrás eu comprei um conjunto, não vou falar o valor não, só vou chegar a pagar isso numa consulta psiquiátrica. E a pessoa que eu comprei, né, é minha amiga, ela falou assim, cara, eu nunca vi uma pessoa tão feliz assim com consulta psiquiátrica. Fora os remédios, exame que depois eu tive que fazer. Eu já tive mês de eu gastar R$2.000 entre psiquiatra, terapeuta, remédio e exame. Então, R$500 num tênis é satisfatório. E você também pode chegar nessa fase. Você pode chegar. E é investimento. E é investimento te motiva. Seja a sua maior motivação. E eu falo para todo mundo, guarda uma roupa do seu início e vai, para você se motivar, vai tirando foto do seu processo com essa roupa, igual eu fiz nesses vídeos que vocês estão vendo, nessas fotos que eu tô colocando aqui do lado. É satisfatório demais, é gratificante demais, gente. Não tem preço, não tem coisa mais gostosa você saber que você usava uma calça 44 que ficava apertada e hoje você consegue colocar um braço, tá entendendo? Um braço dentro da calça e ainda esticar mais. Se abusasse, cabia 2 braços. A saia que eu ia pra igreja, cabia 2 braços, gente. Vocês não têm noção como é a coisa mais gostosa. Se existe sensação melhor, cara, eu desconheço ainda. Tirando a satisfação da corrida que ela proporciona depois que você conclui a sua meta, a sua prova ali, 5km, 10km, 23, não importa quantos quilômetros você se comprometeu a correr, cara. A roupa que te ficava apertada, que deixava você até com a autoestima baixa, fazia você desistir de sair porque você não se sentia mais confortável. Aí você coloca aquela roupa 4, 5 meses depois que você iniciou seu processo de autocuidado e vê que aquela roupa não serve mais. Eu vou falar pra vocês, hein? Eita, é a pílula da motivação.
posta foto mesmo da sua evolução e mostra que você é capaz. E outra coisa, não espere motivação das pessoas, porque às vezes nessas fases você vai ter todo tipo de pessoa na sua vida. Você vai ter pessoas que vão te incentivar, vai ter pessoas que vão te motivar, mas também vai ter pessoa que vai te desmotivar. Vai ter, porque tem gente que não quer, não consegue evoluir, ela não quer que você evolua também. Isso acontece muito comigo. Só que eu aprendi a ser independente. Então eu vou treinar sozinha. Eu não tenho amiga que vai treinar comigo. Eu não tenho amiga que me convida todos os dias para ir treinar, tanto na academia quanto na corrida. Eu tenho amigas que às vezes a gente treina junto, corrida, a gente corre em corridas oficiais, mas assim, por conta, tem umas que por conta da agenda de trabalho, a gente não consegue mesmo treinar junto, né? Mas eu vou sozinha, eu não espero de ninguém, assim, se você tem que fazer também. Não espera de ninguém, vai e faz. Só vai e faz. Faz a sua parte. Entrega na mão de Deus, pede ajuda para Deus, pede a graça de Deus diariamente. Coloque o otimismo na tua vida. Eu vou conseguir. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que ir pra academia chorando, vai. Correr, vai chorando, não tem problema. Depois você vai agradecer, você vai sentir gratidão na transformação que isso vai fazer na sua vida. E eu espero que assim como a minha vida teve essa mudança radical, a sua também pode ser. Eu ainda estou em processo. Eu sinto que eu ainda estou em processo e eu vou permanecer no processo. E eu acredito que até o final do ano eu alcance muitos objetivos que eu quero. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. A corrida me ensinou que a gente aprendeu a me dar resiliência, aprender a ter resiliência comigo. Por que eu tô passando por essa dificuldade? O que eu posso fazer para mudar esse cenário? Né? Porque às vezes a gente tá em cenários na vida, em desertos na vida da gente, que a gente mesmo se colocou. Eu falo mesmo, eu me coloquei muito nesse lugar onde eu tô. E sair não é fácil, mas para tudo Deus tem um propósito. Então, do mesmo jeito que eu fiz para mim conseguir construir uma rotina de alimentação saudável, eu fui fazendo com a rotina de atividade física. O que eu precisava fazer para me mudar minha alimentação? Para ter uma vida saudável. O que eu preciso fazer para me construir uma rotina de atividade física? O que eu preciso fazer para ser uma melhor mãe? O que eu preciso fazer para ser uma amiga melhor? O que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu preciso fazer para mudar meu cenário financeiro? Então isso, a corrida tudo me ensinou. Você entendeu? Você para, você consegue pensar, você consegue analisar, achar o seu erro e ver que não é impossível você sair dali. Fácil não vai ser. Se fosse fácil, tava todo mundo bem, como diz um amigo meu, todo mundo milionário, né? Todo mundo sorrindo. E não é bem assim as coisas, né? É no desconforto que você aprende a ter conforto. Então, assim, nada de romantismo. Aqui no canal eu não vou romantizar nada. A minha intenção é te ajudar. É te ajudar, assim como eu consegui, você também é capaz. Mas falar pra você que vai ser fácil, não vai ser fácil. Infelizmente, é difícil. Mas não é impossível. E é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E ó, a partir de agora, se preparem, porque os vídeos sobre autocuidado que eu, Márcia Novaes, faço e vou continuar fazendo e mudou a minha vida, eu vou trazer para vocês e vai ajudar vocês. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês alguns livros que me ajudaram no processo de mudança de vida para ter aí autocuidado comigo, ter saúde física, saúde mental, saúde espiritual e ó, a autoestima relevadíssima. E ó, lembre-se sempre,
Tudo é decisão. Cuidado com o que você deseja, que ele pode se tornar realidade. Então, deixa o pessimismo de lado e bora pra cima com o otimismo. Um beijo, até o próximo vídeo.